João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Agora o verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Antes de seguirmos com a leitura, me permitam ressaltar um ponto aqui. Aqui no verso 9, o verbo ser que temos aqui, né, quando ele diz estava na ilha chamada Patmos, o tempo verbal no texto grego fala de algo acontecido há algum tempo. Então, quando João está escrevendo essas coisas, isso já havia acontecido. Podemos dizer que também esse texto todo é o fruto de uma meditação e de uma reflexão acerca da visão que ele teve lá em Patmos. Então você deve compreender que o texto propriamente escrito foi depois do evento propriamente, aquilo que aconteceu em Patmos. Então por isso ele está dizendo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. E é interessante também no verso 10, o tempo no verbo grego indica isso. Eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Vamos seguir. Que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Agora vamos ao capítulo 2. Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Agora vamos ao capítulo 3.
verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora vamos mais alguns versículos no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E você sabe que no texto original aqui está o verbo amar, o verbo derivado de agape, né? O amor de Deus. Amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aqui é filéu, é afeto, amizade. Então ele responde assim: tu sabes que tenho afeto por ti. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Novamente agape. Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que tenho afeto por ti. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, você tem afeto por mim? Os irmãos percebem a diferença? Você tem afeto por mim? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: você tem afeto por mim? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu tenho afeto por ti. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, mais uma vez estamos diante dessa palavra aberta, diante da tua palavra, preservada pelo Senhor, sobrenaturalmente, para que chegasse até as nossas mãos. Nós te agradecemos por essa fonte de orientação, por essa fonte de ti mesmo, que é a tua palavra bendita. E estamos aqui diante de tão grandes possibilidades, porque temos uma palavra aberta e temos o teu Espírito vivendo em nós, que nos dá luz acerca da verdade. Aqui estamos nessa manhã, rogamos a tua ajuda e o teu socorro para essa hora em que dedicamos aqui para estarmos ao redor da tua palavra. Alcança-nos com ela, ganha nossos corações, ganha nossa atenção, que tudo aquilo que é distração possa se apagar diante de nós e ao nosso redor, e possamos estar inteiramente atentos, absorvidos para ti mesmo e para a tua palavra. Toca mais uma vez, alcança-nos como o Senhor tem feito todas as vezes em que essa palavra tem estado aberta aqui. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Nós ontem paramos exatamente no livro do Apocalipse, e nós paramos naquela segunda leitura que nós estamos fazendo, dos escritos de João, seus 5 escritos, e nessa segunda leitura que estamos fazendo, essa segunda consideração, nós estamos fazendo sob a ótica do poder do amor. Então nós já consideramos o Evangelho, consideramos as 3 cartas, e agora chegamos nesse último livro da Bíblia, e essa revelação que diz o texto que Deus deu a Jesus, e então foi transmitido a João. Essa revelação de Jesus Cristo. E nós paramos exatamente por esse ponto aí, e víamos que a chave para
todos os 5 escritos de João, a chave é o amor, porque esse é o seu tema, esse é o seu assunto, e esse era o tema também, claro, do Espírito Santo para essa hora em que as assembleias, as igrejas do Senhor estavam vivendo. Nós vimos ontem também que o amor de Deus fez em João um caminho. E esse caminho foi um caminho ascensional. Então, quando nós chegamos nesse último livro, assim nós temos no livro do Apocalipse o que podemos chamar de a plenitude do amor. O amor na sua forma completa, o amor na sua forma mais plena. E aqui, mais do que nos outros escritos de João, nós temos o amor, né? E eu citei aquela frase que lemos aqui no início, aí do verso 5, capítulo 1, né? Aquele que nos amou. Esse é o tom do livro. Aquele que nos amou. E você conhece, os irmãos certamente já leram, conhecem o texto, já estudaram, até vários dos irmãos já estudaram esse livro. E sabem que nós passamos pelos capítulos 2, capítulos 3, com as cartas às assembleias, e logo vem o descortinar do drama final, e que vai culminar com aquelas cenas de glória que temos lá nos capítulos finais desse livro, capítulos 21 e 22. Por isso, esse livro assim é a plenitude. Aqui nós temos a plenitude do amor de Deus por nós, dessa história de Deus com o gênero humano e dessa história de Deus com o seu amado Filho. Você sabe, quando você chega no Apocalipse, no capítulo 4, seguindo em frente ali, capítulo 5 especialmente, você vai topar com todos aqueles selos, e trombetas, e pragas, e taças derramadas sobre a terra. Sabem, irmãos, muitos comentaristas, muitos estudiosos desse assunto, eles mergulharam fundo nessas coisas. E você pode mergulhar fundo nessas coisas e pode estudar essas coisas, porque é para isso que elas estão aqui. Mas nós temos que tomar cuidado para não perdermos de vista o foco e o objetivo do Apocalipse, onde ele quer chegar. O que são todos esses selos, essas trombetas, essas pragas, essas taças que estão derramadas sobre a terra, se não meios, ouça bem, são meios de limpar o terreno, são meios de abrir caminho para aquele grande e glorioso evento final. O que surge de toda essa limpeza feita, porque esse conjunto de trombetas, pragas, taças, selos, tal, tudo isso, irmãos, isso é um movimento de limpeza, abrindo caminho para aquele grande evento. O que surge de toda essa limpeza, surge um novo céu e uma nova terra. E então desce daquele novo céu para a nova terra, desce aquela noiva ataviada para o seu marido. É para isso, irmãos, que você tem toda essa série de selos, trombetas, pragas e tal. É para limpar o caminho. João chegou ao topo daquele grande e alto monte e viu o amor de Deus por nós e por seu Filho plenamente expresso naquela linda noiva. Aquela linda noiva é o fruto do amor do Pai por seu Filho. É a expressão maior, porque o Pai ama o seu Filho. O Pai ama o seu Filho com amor eterno. E para a nossa bênção, né? O Senhor falou que Ele nos ama. O Pai nos ama como amou o seu Filho, com a mesma qualidade de amor, amor eterno, simplesmente porque nós somos a noiva do seu Filho. Então notem bem, Deus começou com um jardim na terra do Éden, assim começa a história.
lá no livro de Gênesis. E como essa história termina, irmãos? Termina com uma cidade. Começa com um jardim na terra do Éden e termina com uma cidade que desce do céu sobre uma nova terra. De modo que aquilo que era a igreja em Paulo passou a ser a cidade santa em João. Tudo aquilo que foi mostrado a João está agora ligado a esse tema do amor, está ligado a esse crescimento ascensional. E por que o Apocalipse é mostrado a João exatamente? Porque isso está ligado ao crescimento ascensional da sua devoção e amor a Cristo. E eu fico muito tocado quando eu leio esse capítulo 1 do Apocalipse, aqui, quando o Senhor se apresenta para João, naquela visão do seu amado Senhor glorificado. E você deve perceber o comportamento de João aqui. Tantos anos se passaram, irmãos. Isso aqui é o final do primeiro século, são os anos 90. Já tem pelo menos 60 anos, desde aquele dia, quando o Senhor os deixou. E agora João tem esse vislumbre, tem essa visão do seu amado revestido de glória. E ao vê-lo revestido de glória, no meio dos 7 castiçais de ouro, ele mesmo descreve, para nós. Aliás, essas coisas que ele fala, ele diz assim, que ele ouviu detrás de si uma grande voz, como de trombeta. Aí está aí no verso 10. E aí diz o verso 12 que ele virou-se para ver quem falava com ele. E virando-me, diz ele, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Ele viu o seu amado ali, irmãos. E o que ele faz? Ele diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita. Você lembra daquela a última noite, quando ele estava lá debruçado sobre o peito, com a sua cabeça, recostado com a sua cabeça no peito do Senhor? Ligue essa cena da última noite no cenáculo com essa cena agora. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Sabem, irmãos, talvez João teria tanta coisa para dizer. Ah, Senhor, quantas saudades eu tenho de Ti. Desde Betânia, quando nos deixaste, Senhor, quanta saudade. Mas ele não fala coisa alguma. Apenas fica ali, caído aos seus pés, como morto. E o Senhor vem, ele diz, e ele colocou a sua mão direita sobre mim. E logo a seguir vem o encargo, O Senhor diz, não temas, E logo dá o encargo. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Esse é o verso 19. Amados irmãos, aqui estava o amado de Jesus. Aqui estava o seu amado João, esse que chegou fiel até aqui. Nós poderíamos dizer assim, que João é um dos frutos maduros do amor do Senhor. João é fruto desse grande amor do Senhor. Agora, qual é o segredo? Nós temos aqui João muito idoso, muito idoso. Qual é o segredo de permanecer em pé até ao fim, fiel à visão celestial? Pensa bem, considere bem. Todos os seus companheiros de caminhada com o Senhor já partiram para o Senhor.
Qual é o contexto das igrejas? O que João vê ao seu redor? João só vê declínio espiritual. A temperatura espiritual das igrejas diminuiu em muito. É isso que ele vê ao seu redor. O que ele vê ao seu redor são ruínas, declínio, porque ele está testemunhando o dia da calamidade. Irmãos, o que fará com que nós resistamos no dia da calamidade? Quando você olha ao seu redor, tantas vezes você não vê nenhuma esperança. Você fica tão desanimado. Você percebe que os irmãos estão se afastando pouco a pouco da visão celestial, como já foi tratado aqui. Você percebe que pouco a pouco os irmãos estão indo à deriva, né? É como aquela expressão que você tem aí no capítulo 2, verso 4, quando o Senhor, verso 5, né? Lembra depois de onde caíste, né? E isso, o significado desse verbo cair aqui é estar à deriva, mas isso acontece aos poucos, você não percebe como começou, aonde. Por isso a palavra do Senhor é: lembra-te, pois, de onde caíste, onde foi que você começou a ir à deriva. Agora, como você se comporta diante de um quadro desses? Nada, irmãos, poderá nos sustentar no dia da calamidade, senão um grande amor pelo Senhor. E por causa disso, o Senhor mostra para João o final triunfante do amor, justo porque João viu o declínio, João viu a queda, João viu o dia da ruína. Então o Senhor mostra para ele o final triunfante do amor. E antes que os seus olhos se fechem para este mundo, ele tem esse vislumbre celestial do que aguarda a todos nós pelos séculos dos séculos. O Senhor, com toda essa revelação, quis dizer a João: as coisas hoje não estão boas, mas elas têm um final triunfante. E por isso você pode, com essa palavra, ser encorajado. Irmãos, o que é o livro do Apocalipse, senão um grande livro de encorajamento para nós? Tem tantos irmãos que têm medo desse livro, evitam esse livro. No máximo capítulo 1, né? E capítulo 2, capítulo 3 talvez, capítulo 4 até. Mas dali em diante o negócio começa, como nós falamos, começa a pegar, né? E aí alguns fogem, né? Não, vamos mudar, né? Vamos lá para o Evangelho de João, por exemplo. Irmãos, o livro do Apocalipse, muito especialmente, é um livro de encorajamento, é um livro de consolo, porque ainda que as coisas cheguem ao ponto como nós encontramos descritas nas 7 cartas que temos à frente aí, ainda que cheguem nesse ponto, o final é triunfante, porque o amor sempre triunfará sobre o juízo, sempre, irmãos. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E o que é misericórdia de Deus, senão o seu amor? Senão um outro modo de no Antigo Testamento falar do amor de Deus. Então você sabe como as coisas serão concluídas. Agora, antes, porém, de falar sobre isso, né, de João falar sobre isso e escrever todas essas coisas, nós não vamos entrar nesses pontos, obviamente. Nós queremos nos deter aqui nos capítulos 2 e 3, porque esses 2 capítulos nos falam acerca da condição das igrejas. Esses 2 capítulos nos descrevem a era da igreja na terra. E João tem a sensibilidade para perceber o coração pesaroso do Senhor com toda aquela situação. Os irmãos sabem que esses 2 capítulos aqui, essas 7 cartas, né, há pelo menos 2 modos de interpretá-las. São cartas individuais, mensagens individuais a cada uma dessas 7 igrejas da Ásia. E temos 2 modos, né? Tem um modo histórico, que você poderia situar essas cidades e descrever. São 7 assembleias reais, são cidades reais que existiram de fato, e portanto 7 assembleias reais, com problemas reais. E você pode estudar, por exemplo, a cidade de Éfeso,
assembleia lá, você pode estudar Esmirna, Pérgamo, você pode estudar Sardes, Filadélfia, Laodiceia é citada por Paulo. Nós não sabemos como essa assembleia teve início, mas ela é citada nos escritos de Paulo, por exemplo. Então você sabe que é uma igreja real. Então isso tem um modo de ser estudado, que é um modo histórico. Tem também um modo profético, porque essas 7 igrejas também apontam para o tempo da caminhada de toda a igreja na terra. Por isso elas descrevem a era da igreja, o tempo da igreja. Para os dispensacionalistas, a dispensação da igreja. É o que nós temos aqui. Isso é um modo profético de interpretar. Então você pode identificar, por exemplo, a igreja em Sardes corresponde a qual tempo da igreja, qual momento da história futura, né? Por isso profético. Corresponde ao período da reforma do século XVI. E você claramente percebe as coisas aqui, a mensagem do Senhor para esses protestantes, né? Porque Sardes representa os protestantes. Esse movimento, que foi um movimento do Espírito no século XVI. Mas nós não vamos nos deter nisso. Eu gostaria de fazer aqui uma abordagem devocional. Então não é nem histórica, nem profética, mas é uma abordagem devocional sobre essas 7 igrejas. E queremos avaliar isso sob o ponto de vista do nosso amor a Cristo. A base de tudo que temos aqui, a base das mensagens que temos aqui, a base é essa frase tão preciosa do capítulo 1, verso 5. Aquele que nos ama. Essa é a base do relacionamento dele com as igrejas e a base daquilo que ele requer das igrejas para si mesmo, o amor por ele. Então você nota que aqui, por exemplo, em Éfeso, o Senhor fala assim: deixaste o teu primeiro amor. É óbvio que é o primeiro amor para com o Senhor. Agora note como termina a última mensagem. Você vai encontrar lá no verso 19, o Senhor diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Lá para Éfeso, você tem ágape. Aqui em Laodiceia, você tem filéu, afeto. O Senhor está dizendo assim, então: eu repreendo e castigo ou disciplino a todos quantos eu tenho afeto. Porque sim, o filéu tem o seu lugar. A base dele, a base do filéu é o ágape. E nós sabemos que Deus nos ama assim, com amor eterno. E Deus também tem afeto por nós. Os irmãos entendem isso? Não é apenas esse amor, esse grande amor que é o amor de Deus, ágape, como 1 Coríntios 13 nos descreve tão bem e nos deixa tão encorajados, tão confortados. Irmãos, Ele tem afeto por nós também. Sabe esse afeto que você tem pelos seus filhos, esse afeto que é próprio das relações humanas? Irmãos, Deus tem esse tipo de sentimento por nós. Nós comovemos as suas entranhas também. É assim que Ele também nos ama. E eu penso que o Senhor fala isso para nós, e usando essa palavra no texto original para dar uma ideia ainda mais próxima de nós. Eu tenho afeto por você. Tanto afeto que eu quero você comigo. E o meu amor fará tudo para que você esteja comigo. E então, amados irmãos, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então você deve olhar para essas mensagens e notar que elas carregam o peso do amor. É o amor que está por detrás delas. É o amor que é essa chama poderosa que está queimando, ardendo. É isso que está no coração do nosso amado Senhor. Bom, aqui na mensagem, a igreja, a Assembleia em Éfeso,
é falado de um amor, desse primeiro amor. Nós poderíamos dizer que esse amor é o amor primordial. E é o que encontramos aqui, o amor primordial. O amor como uma semente. O amor que contém e que abrange tudo mais. Esse é o primeiro amor. É por onde tudo começa, por onde tudo principia. E dali para frente, nas outras mensagens, você notará que há um desenvolvimento gradual ou ascensional, se você preferir, desse amor. O amor sendo aperfeiçoado. Tudo começa por esse amor primordial. Esse primeiro amor. E, irmãos, nós não podemos pensar, esse é o primeiro amor, daí passou, e agora vamos para um amor, um outro tipo. O Senhor sempre nos chama de volta para essa base. A base é esse amor primordial, esse primeiro amor, porque ele é como uma semente. Esse primeiro amor é tão poderoso que é difícil defini-lo. Nós podemos dizer que esse primeiro amor, ele é totalmente altruísta, ele é esquecido de si mesmo, ele não calcula o custo das coisas, ele é destemido, ele é ardente, ele é forte como a morte. Não é assim? E fiel. E é por aí que o Senhor começa a falar com as igrejas. Ele quer trazê-las de volta para essa base segura. Sabem, irmãos, o Senhor nunca disse, o Senhor não diz que nunca houve amor. Houve sim um primeiro amor, esse amor primordial, porque você não pode deixar aquilo que nunca teve. Então houve sim esse amor. Deixaste, mas você deixou o teu primeiro amor, você se afastou dele. Isso nos lembra uma palavra do Senhor acerca de seu primeiro povo, lá em Jeremias capítulo 2, verso 2. E eu gosto de retornar ao Antigo Testamento, porque nós, às vezes, por causa dos comentários, essa é uma ideia que o movimento liberal criou, o movimento liberal na teologia criou. Que o Deus do Antigo Testamento é uma reprodução de como as pessoas eram naquele tempo. Então você tem um Deus irado, sempre. É um Deus que promulga aqueles 613 mandamentos e coloca às costas dos israelitas e diz: agora vocês vão andem, atados a 613. Isso é individual, Era para todos, mas também uma carga individual. E agora ande, diz o Senhor, vai para a terra prometida, arrastando 613 quilos. Irmãos, esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus de toda a Bíblia é um Deus apaixonado. É um Deus cujas entranhas se movem de afeto, de misericórdia pelos seus. Então, no meio daquela apostasia que você tem nos dias de Jeremias, o que o Senhor diz a eles? Os irmãos conhecem bem a mensagem de Jeremias. Depois você tem as lamentações que foi escrito, Jeremias assistindo à destruição de Jerusalém pelos babilônios. Que cena horrorosa aquela, traumatizante. Mas no começo da mensagem do Senhor para o seu povo, através de Jeremias, o que o Senhor diz? Olha o que o apaixonado diz. Você pode olhar na sua Bíblia aí. Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do teu amor por mim quando eras noiva. De quando me seguias no deserto, numa terra deserta. Irmãos, é isso que o amor faz. O amor irá atrás do seu amado, segue o seu amado até mesmo num deserto, onde não tem coisa alguma, onde não há nada para viver. Se for necessário, morrerá de fome para estar ao lado dele. Eu morro de fome, mas eu estou contigo, Senhor. E eu não largo o Senhor.
Isso é um amor primordial. Esse é o primeiro amor. Agora, o estranho que nós temos aqui em Éfeso é que há obras entre eles, há serviço entre eles, há mesmo um trabalho árduo, há perseverança, há uma lealdade ao Senhor. Eles estavam sofrendo por causa do Senhor. Mas qual é a fonte de toda essa obra, de todas essas obras? Irmãos, a fonte não é o amor. Isso deveria nos deixar arrepiados, né? Não é o amor. Eles estavam fazendo todas essas coisas, mas movidos por um senso de dever, me é imposta a obrigação. Sim, Paulo escreveu isso, mas Paulo não disse essas coisas assim, eu tenho que fazer isso, porque fazer o quê, né? Paulo, o mesmo que diz, me é imposta essa obrigação, ele mesmo diz, o amor de Cristo nos constrange. E esse era o motor, esse era o fogo que queimava em Paulo. E ele disse assim, me é imposta essa obrigação de pregar o Evangelho. Sim, mas o que tinha por detrás? O fogo da paixão pelo seu Senhor. Mas o que você tem em Éfeso? Você tem esse senso de dever sem fogo. Sem fogo de amor, de paixão pelo Senhor. O que os movia era a obrigação, a necessidade dos perdidos. Quanto da obra de Deus é feita hoje, com base nas necessidades das pessoas. Nós já citamos, os demais irmãos que estão compartilhando, já citaram isso também. Quanto da obra de Deus é feita assim, porque nós temos que ir atrás dos perdidos. Sim, isso é verdadeiro. Mas essa é a motivação, é os perdidos por si mesmos, né? Assim, essa é a necessidade ou a motivação. Motivados pela necessidade de ter o que fazer. Ter o que fazer para mostrar aos outros que você também está ocupado com o serviço cristão. Quantas vezes, né? Quantas assembleias do Senhor, assembleias locais, né? Ficam assim, ouvem, diz outros irmãos que estão fazendo isso ou aquilo. E eles ficam incomodados, porque eles sentem, mas nós deveríamos fazer alguma coisa também. Isso é motivado pelo amor? Não. É porque eles não querem ficar para trás. Eles querem ter relevância. Não apenas na sociedade exterior, mas também entre outros irmãos. Mostrar que você está ocupado, né? E de fato, há outros motivos, outros objetivos, outros interesses que podem nos manter na obra de Deus. Nós sabemos muito bem. Agora, tudo isso, né, está num nível inferior de vida. Nosso irmão lembrou ontem, falando do tanque de Siloé, João capítulo 5. Quantos paralíticos e doentes estavam ali, irmãos? O que você faria com o seu senso de urgência, de necessidade dos perdidos? Aliás, você lembra que a própria família do Senhor, seus irmãos, falaram, escuta, você fica aqui na Galileia fazendo esses milagres? Quem quer se mostrar ao mundo, se tornar conhecido ao mundo, não fica aqui nessa província, aqui na distante, vai para a capital e faz os milagres lá. O que você faz aqui, faz lá, para que você se torne conhecido. Você entende a motivação? Motivação errada. Aí o Senhor chega naquele poço, naquela cena horrível ali, né? E estende a mão e cura um só. Ele poderia esvaziar aquele poço, né? Das pessoas doentes que estavam ali. E todos saindo curados. Você já pensou o espetáculo daquilo? O impacto que isso causaria? Mas o Senhor não o fez. Porque ele não era movido pelas necessidades das pessoas. Ele era movido pela vontade de Deus. O que eu vejo meu Pai fazendo, isso eu faço. O que Ele me manda falar, eu falo. O que Ele me manda fazer, eu faço. E ponto. Porque o seu compromisso era exclusivamente com o seu Pai. Mas vamos seguir em frente. Quando você chega aqui na segunda carta, né? A partir da segunda carta, agora você tem esse primeiro amor, podemos dizer assim, ele
desmontado, ou vamos ver outros aspectos, o que esse primeiro amor abrange, o que contém o primeiro amor. E o primeiro amor é isso, ele é primordial, é o princípio das coisas, é por onde tudo começa. E aqui na igreja, na Assembleia em Esmirna, nós temos aquele grande sofrimento por causa da perseguição. E um grande sofrimento por perseguição exigirá deles fidelidade ao Senhor até a morte. Portanto, a natureza do primeiro amor aqui em Esmirna é que o primeiro amor é sofredor. O amor é sofredor. Você já sabe, você veio para o Senhor, você foi trazido para o Senhor, você já sabe que irá sofrer. Aliás, o Senhor avisou a todos nós: no mundo tereis aflições, lembra disso? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o que é o mundo? São as circunstâncias todas que nos cercam. Então tereis aflições. Você chega, você não é enganado, você não é ludibriado. O Senhor já diz logo de cara: você vai sofrer. Você vai suportar tudo. Você vai sofrer por amor ao Senhor e suportar tudo por amor ao Senhor. Tal sofrimento não somente virá do mundo, virá dos seus familiares, porque eles não vão entender. E virá até de outros cristãos, que lhe impingirão sofrimento também. Sim, você vai padecer diariamente por amor ao seu Senhor, sem espírito vingativo contra aqueles que lhe afligem. Porque o amor é sofredor. O amor sente dor, sim. Nós sofremos, nós nos entristecemos, mas não se abate, não afunda na dor, porque tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim é esse amor, amor sofredor. Quando chegamos em Pérgamo, versículo 12, nós não vamos ler, por causa do tempo nosso, né? Então eu estou partindo do entendimento que os irmãos já conhecem esse trecho, né? Conhecem bem o texto. Mas em Pérgamo nós temos um estado caótico, e é um estado caótico de mistura com o mundo, de contaminação, de compromisso e envolvimento com o erro. Aqui nós temos uma igreja que perdeu o discernimento das coisas, que perdeu o discernimento do que é do Senhor e do que não é. Então você tem aqui a chamada doutrina de Balaão, e fala de comer dos sacrifícios da idolatria, de fornicação espiritual. Então isso é contaminação do mundo, porque Balaão representa essa contaminação do mundo, de serviço ao Senhor em troca de dinheiro. E é muito interessante que você tem em Pérgamo a doutrina de Balaão, que é isso que tem por detrás. É um serviço de olho no ganho, e para isso não interessa o que você vai fazer. Se você tem que comer do sacrifício de idolatria, você come. Se é fornicação espiritual, não tem problema. E a doutrina dos nicolaítas. E essas duas estão ligadas, essas duas doutrinas estão ligadas, porque enquanto uma tem esse serviço de olho no ganho, né, no que vai receber em troca, aí nos nicolaítas representam essa estrutura clericalista de governo nas igrejas. Eles aceitam, portanto, essa estrutura. E claramente, no modo profético de interpretar as igrejas aqui, a mensagem das 7 igrejas, você sabe que isso representa a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, e toda a estrutura que veio junto com isso. Aliás, essa estrutura já existia. Já segundo século, essa estrutura já está lá. Quando vira religião oficial, aí aquilo está sacramentado. Eles entendem, inclusive, que a oficialização do cristianismo como religião oficial era uma espécie de confirmação, de um selo de aprovação de Deus, a estrutura que já estava vigente entre eles. Você já pensou que leitura horrorosa? Clericalização, a separação entre aqueles que são
os sacerdotes de Deus, intocáveis, e o povo de Deus. Perderam o discernimento. Aliás, essas coisas evidenciam a perda da visão espiritual. E perda da visão espiritual que vai abrir portas para o erro doutrinário a seguir. Portanto, o que o Senhor requer deles, o que o Senhor vai requerer deles, como fruto do primeiro amor, é um amor que discerne as coisas. Sabe, irmãos, hoje, e sempre tem sido assim, há um afrouxamento das coisas nas igrejas. E um afrouxamento em nome de um suposto amor, que não é o amor da Bíblia. Não é ágape. Há uma frouxidão. Vamos trocar a palavra frouxidão por tolerância. Há uma tolerância moral e doutrinária que suporta o erro, tolera o desvio e faz pouco caso da heresia. Tudo em nome do amor e da comunhão. Nós temos que ter comunhão com todos, estar abertos a todos. E nessa caminhada, você abraça até o Balaão e o recebe. Aliás, o texto vai nos dizer na próxima mensagem, né, que isso lá está muito maduro, que é que eles toleram Jezabel. Irmãos, Tiatira é o resultado da falta de arrependimento em Pérgamo. É onde as coisas chegam. Irmãos, o amor por acaso é cego? Só paixão desenfreada entre um jovem e uma jovem. Mas o amor de Deus não é cego. O amor verdadeiro não é cego, não faz de conta que está tudo bem quando não está tudo bem. O verdadeiro amor vê tudo com clareza. O amor de Cristo por seus discípulos, note bem, não era um amor cego, ingênuo, iludido, desinformado, enganado. Aliás, João 2,24 nos diz que ele bem sabia o que havia no homem. Ele bem sabia o que havia naqueles discípulos. Mas amou-os até o fim. Ah, irmãos, se você for consumido por um amor ardente pelo seu Senhor, você sentirá o cheiro daquilo que é duvidoso e já ficará alerta. Isso porque onde há devoção, não há olhos fechados. Onde há devoção, há um amor vigilante o tempo todo. E é muito interessante, porque às vezes você não sabe exatamente o que está errado naquele sistema. O que está errado com algum grupo de irmãos. Você tem apenas um sentimento, né? Mas o amor lhe instruirá a respeito. Eu quero dizer algo aqui com cuidado, né? Nem todo conhecimento, pode ter todo o conhecimento da Bíblia. Nem todo o conhecimento da Bíblia será garantia de que você será capaz de detectar o erro, de detectar o desvio e a heresia. Mas o amor ao Senhor fará isso. Porque não é cego. Nós não crescemos com ensino e informação, e digo isso com cuidado também. Nós não crescemos enchendo-nos com a Bíblia e suas doutrinas de verdades simplesmente. Ainda que sejam tão importantes. Seja tão importante você ler a respeito,
Você ler os livros da Bíblia, você estudar, você ler comentários de outros irmãos, o que outros irmãos conhecem, o que o Senhor concedeu a outros irmãos. Isso é tão importante, porque nós não começamos hoje. Eu conheço grupos no Brasil, e certamente os irmãos também conhecem, que eles acham que a história começou com eles. Então eles queimam todos os 2000 anos atrás aí, eles tacam fogo nisso e dizem: Deus começou de novo a igreja com o nosso grupo. E nós aqui é só a Bíblia. Nós não lemos comentário nenhum, porque nós não precisamos do que o homem diz. Ignorância, tolice, infantilidade. Você não sabe o que está falando. Porque essa história não começou conosco. Nós estamos apoiados sim, sobre os ombros de muitos santos do passado. Muitos, muitos e muitos, irmãos. A história não começou conosco. Na última conferência que tivemos aqui, compartilhei com os irmãos acerca desses grupos ao longo da história da igreja. Antes de nós, no 2º século, você já tem uma voz se levantando contra esse estado de coisas. Depois de João, com essas suas mensagens, você vai ter esse irmão, no 2º século, que o Senhor levantou e falou: algo está muito errado aqui. Esse foi Tertuliano, que você já ouviu certamente falar dele. Aquele que disse: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. E foi um dos que questionaram a clericalização dos obreiros nas igrejas. A profissionalização, ele foi a voz que o Senhor levantou. Então a história não começou conosco, irmãos. Você precisa ler a história. Aliás, se há um povo que deveria saber da sua história, somos nós. Porque essa história não começou conosco, irmãos. Esse trem já está andando faz tempo. Há muito tempo. Então nós deveríamos conhecer. Mas sabem, irmãos, você não cresce. Você não cresce enchendo-se de toda essa informação. Não cresce assim. Nós crescemos pelo amor. Nós crescemos pela devoção ao Senhor. E crescemos pelo amor em termos de discernimento espiritual. Aliás, Paulo escreve em 1 Coríntios 8:1 que o amor edifica. O agape edifica. E edifica porque nos dá discernimento espiritual para todas as coisas. Então é muito interessante, volta e meia levanta um que acha que descobriu as coisas. E a razão das coisas: mas está faltando amor aqui entre nós, porque um irmão, por exemplo, foi corrigido. Isso acontece inúmeras vezes. Está faltando amor aqui nessa assembleia. O amor não fecha os olhos. Porque o amor não é cego, irmãos. O amor corrige sim. Eu corrijo e repreendo a todos quantos amo. Isso que o Senhor falou. E então você sabe que o amor ao Senhor é a chave, inclusive para uma vida de separação para Ele em tudo. Irmãos, o amor ao Senhor corrigirá nossos hábitos pessoais. O amor ao Senhor corrigirá o modo de nos vestirmos, inclusive. Nós não temos regras, né? Assim, no sentido que nós não temos um manual, nenhuma assembleia, né, tem um manual, né, de como os irmãos devem se vestir, os irmãos e as irmãs. Nós não temos isso. Mas o amor ao Senhor, o amor do Senhor em nós, nos dá discernimento, inclusive para isso. O que honra ao meu Senhor? Tal vestimenta honra ao meu Senhor? Tal cobertura é adequada para o templo do Espírito Santo? E qual é a fonte disso? É um legalismo externo? Não, é a lei gravada aqui dentro. A lei do amor gravada aqui. Senhor, eu quero te agradar. As irmãs às vezes não falam assim para os seus maridos, elas se arrumam e dizem: e aí, como é que estou? E o marido pode dizer alguma coisa, né? Deve dizer, né? Pois então, irmãos, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós devíamos dizer: Senhor,
Como nós estamos? O Senhor está achando da nossa vestimenta? Estamos vestidos adequadamente? E agora, individualmente, você deve perguntar: Senhor, eu estou vestido adequadamente? Porque o amor dá esse discernimento também. Em Tiatira, a quarta igreja, há um outro aspecto do mesmo erro de Pérgamo, né? Então, em Pérgamo, onde havia essa falta de discernimento espiritual, isso invadindo Tiatira, se transforma numa tolerância. E a palavra aparece, como citei há pouco, aí no capítulo 2, verso 20, quando eles dizem: toleras ou deixas Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensinar e enganar os meus servos, né? A palavra, o verbo deixar aqui, literalmente é toleras, o verbo tolerar, né? Esse estado de Tiatira é pior do que Pérgamo, porque aqui indica, irmãos, que com vistas ao crescimento da igreja, em nome da tolerância e da pluralidade, eles fecham os olhos para o erro e o desvio. Aqui a coisa já é programada. Não, deixa, o que importa é que a pessoa queira o Senhor. O que importa é que ela confesse ao Senhor, confesse que ela crê no Senhor. Vamos deixar isso para depois, ou não vamos lidar com isso, deixa para lá. Irmãos, esse é o quadro dos dias em que vivemos dentro do chamado movimento evangélico. Eu poderia andar por esse rumo aqui, mas não vale a pena, você já deve saber muita coisa. Agora, o que o Senhor requer deles, nessa situação, o que o Senhor requer deles como expressão do primeiro amor? O Senhor requer deles um amor intransigente. Em outras palavras, um amor intolerante com aquilo que o Senhor reprova. Um amor que não faz sociedade entre justiça e injustiça. Um amor que não promove comunhão entre luz e trevas. Um amor que não promove concórdia entre Cristo e o maligno. E concórdia é reconciliação. Já pensou que loucura? Reconciliar o diabo com Jesus, ou Jesus com o diabo. É esse o significado de tolerar, de tolerância, né? Como vista aqui em Tiatira. Um amor que não procura consenso do templo de Deus com os ídolos, porque o amor de Deus, o amor a Cristo, nos consome de santo zelo por Ele. Nós o defendemos. Talvez não naquele zelo cego de João, mas nós o defendemos. Em quinto lugar, nós temos Sardes, e aqui não há nenhum problema doutrinário. Aqui você tem uma sã doutrina. Aqui você tem um retorno para a Escritura. Então você tem ortodoxia. Entretanto, irmãos, há uma letargia espiritual. E onde há ortodoxia, e isso é alardeado assim, olha, irmãos, é muito difícil escapar da letargia espiritual. Porque a nossa tendência, qual é? É dormirmos tranquilos em cima desse colchão chamado ortodoxia. Eu não estou dizendo com isso que você deva abraçar doutrinas erradas e nada disso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ter a nossa fé, né? O nosso conjunto de doutrinas como trancado dentro de uma caixa de ouro, e nós ficamos admirando aquela caixa, e nós passamos por ela, e nós reverenciamos aquela caixa, como os judeus fazem na sinagoga, lá com os seus rolos guardados dentro daquele armário. Aqueles rolos não regem as suas vidas, eles apenas admiram. Então a ortodoxia bíblica, a ortodoxia doutrinária pode se transformar em algo assim. Nós reverenciamos, nós admiramos, olha a doutrina assim, porque a doutrina da Trindade, a doutrina da igreja, a doutrina da soberania de Deus, isso tudo, irmãos, é maravilhoso, mas como nós lidamos com isso? É um conjunto guardado numa caixa de ouro que nós admiramos? Se isso virou admiração, é aí a origem da letargia espiritual. Essa letargia, ela é expressa por essa frase aqui:
Tens nome de que vives. Sim, porque tem uma ortodoxia doutrinária. Mas estás morto. Essa letargia deles é o equivalente a um estado de coma. As funções vitais estão ali, mas não há reações externas. Porque tudo virou uma rotina formal e enfadonha. Os irmãos que já tiveram oportunidade, talvez irem à Europa, também não precisa ir para a Europa ver isso, porque no Brasil também tem. Mas experimenta ir num culto, em algum culto das igrejas, especialmente mais antigas, derivadas da Reforma. Você vai pegar o seu programa, a sua liturgia, e tudo que está escrito lá está corretíssimo. Há uma ortodoxia na expressão das palavras, nas definições, coisas bem definidas. Você não tem dúvidas. E então você observa. Eu estou citando as igrejas históricas, os grupos históricos derivados da Reforma. Isso não quer dizer que não aconteça com outros grupos, com grupos mais novos, mais recentes. Mas é muito interessante que você percebe as pessoas professando e lendo aquelas coisas. Não tem nada. Eles estão num estado de letargia, num estado de coma, apenas movendo os lábios, porque aquilo não expressa o que há no seu coração, positivamente falando. Então as funções vitais estão ali, mas tudo virou uma rotina formal e enfadonha, com as pessoas olhando para o relógio, lendo lá naquela liturgia e olhando para o relógio quando vai acabar. Opa, está indo para o final. Não há mais o brilho nos olhos. Aliás, alguém falou assim, irmãos, que se Davi estivesse presente entre nós, e observando-nos a cantar os seus cânticos, os cânticos dos salmos, que estão lá nos salmos, ele iria, numa linguagem antiga, arrancar os inários de todos, ou mandar desligar a tela com a letra. E, infelizmente, você vai encontrar essa situação em muitos lugares. Não há mais o brilho nos olhos. Nós falamos frases e cantamos hinos de irmãos cujas letras, irmãos, foram escritas com sangue, com lágrimas. E nós cantamos olhando para o relógio. Isso não é trágico, irmãos? Letargia, rotina, não tem brilho nos olhos. O que é requerido do primeiro amor nessa situação de letargia? O que é requerido, amados irmãos, é um amor memorável. Amor memorável. O Senhor diz assim: lembra-te do que tens recebido e guarda-o na tua memória. Lembra do calor da tua piedade inicial. Lembra daquele amor apaixonado por Ele. Aliás, por que o Senhor nos ensina que todos os domingos nós partamos o pão? Nós nos reunamos ao redor da sua mesa, para a memória dEle. É porque nós temos uma memória curta. Todos os domingos que nós fazemos, nós nos reunimos ao redor da mesa do Senhor para chorar os nossos pecados? Para lamentarmos a condição da assembleia, talvez? Não, essas coisas nem devem ser mencionadas, irmãos, porque não são dignas de serem mencionadas ao redor da mesa do Senhor. Nem ora por isso ali, porque nós estamos ali para a memória dEle e de seu amor por nós. É claro que se você está vendo os seus pecados sob a ótica do amor dEle e da misericórdia, você pode falar, claro, mas sem lamentação, porque ali está o vinho da alegria, por percebermos o seu grande amor, para a memória nossa, para a memória sua. Por isso estamos ao redor de sua mesa, irmãos. Amor memorável. O que nós lembramos? Nós lembramos do seu amor. Por isso, o que o primeiro amor requer aqui? Amor memorável.
Em sexto lugar, temos Filadélfia. E aqui você tem o primeiro amor na sua forma plena. Nós sabemos que não há correção para eles. E aqui nós temos, portanto, o amor fiel. O amor primordial, o primeiro amor é um amor fiel. Fiel mesmo diante da humilhação, por causa da sua pouca força. Eles não têm relevância alguma para o mundo. Eles não têm relevância alguma para o mundo cristão. O que nós somos, irmãos? Nós, diante do mundo cristão, nós não somos coisa alguma. Nós não temos força. Com isso eu não estou dizendo, então vocês são Filadélfia, né? Nós somos Filadélfia. Não, irmãos. Eu estou apenas constatando uma situação. Nós não somos nada. Nós não representamos nada. Aliás, nós temos que nos perguntar se de fato nós estamos guardando a palavra do Senhor. Como fala aqui de Filadélfia. E claro, você quer perseguir um caminho, ande pelo caminho de Filadélfia. Mas nós nunca podemos dizer, nós chegamos aqui, nós agora somos Filadélfia. Não, não somos. Porque nós vemos traços de todas elas em nós. Nós podemos perseguir esse caminho aqui, mas nós não chegamos aqui. Mas aqui está dito que eles guardaram a palavra do Senhor, fazendo tudo o que Ele queria, a despeito dos tempos, a despeito das mudanças que os tempos imprimem, né, sobre a caminhada da igreja. Eles resistiram firmes e não negaram o nome do Senhor. E aí finalmente nós precisamos correr aqui um pouco, para concluirmos. Nós temos Laodiceia. Laodiceia, que mediocridade! Nem uma coisa e nem outra. Eles são cristãos. Eles têm todas as verdades definidas e em ordem. E isso sempre é um perigo, irmãos. Claro, nós temos uma direção. O Senhor tem nos orientado. Mas nós devemos tomar cuidado. Sabe quando você chega num ponto assim? Esse assunto está resolvido, pacificado para nós. Irmãos, a verdade de Deus não é algo que nós guardamos numa caixa. E agora está tudo pronto aqui. Nós deveríamos cavocar e cavocar sempre mais. E nós vamos descobrir verdades ainda maiores. Aquelas verdades já descobertas que nós herdamos, elas brilharão muito mais. Muito mais. Porque nós sempre estamos apoiados. Sim, nós temos uma herança ortodoxa de fé. Sim, nós temos uma herança recebida de muitos irmãos do passado. Mas nós nos apoiamos sobre os seus ombros e nós vemos mais além. Porque isso é a verdade de Deus. Ela brilha cada vez mais. E vemos coisas que irmãos do passado não viram. Mas nós recebemos deles uma rica herança. Então é um grande perigo. Nós chegamos. Agora, o perigo visto aqui, né, é exatamente esse. Por causa da herança que receberam, eles se dizem ricos. E que estão enriquecidos. E eles de fato, como citei ontem, eles têm uma ortodoxia doutrinária. São muito ortodoxos na fé. Mas ali você tem uma monidão espiritual. Eles não são nem quentes e nem frios. Aquelas verdades deveriam ser professadas com corações em chamas. Você sabe que ao longo da história há várias confissões de fé que resumem, né, e traduzem aquilo que os irmãos descobriram e creram em diversos momentos da caminhada da igreja. E tem confissões de fé assim muito frias e geladas. Assim. Uma delas inclusive foi aprovada pelo parlamento em Londres, né, pelo parlamento inglês. A confissão de Westminster. Você já leu alguma dessas confissões e chegou às lágrimas? Tem um deles especialmente chamado o Catecismo de Heidelberg. Você pode não concordar com tudo lá, porque é uma confissão de linha reformada, calvinista. Mas eu recomendo que os irmãos leiam esse catecismo, o começo especialmente. Você provavelmente chegará às lágrimas de ver a grandeza do que Deus fez.
Mas sabem, irmãos, tem tantos filhos de Deus que professam essas coisas com o coração gelado, com arrogância. Nós temos a verdade. Irmãos, a verdade sem o fogo do amor é como o sino gelado a retinir no alto de uma torre. Porque essas coisas todas nós deveríamos professar com corações fervorosos, em chamas. Então o que o primeiro amor requer aqui, nesse ambiente de mornidão espiritual, o primeiro amor requer um amor fervoroso. E agora, como retornar a isso? Como ter esse amor fervoroso? O Senhor diz assim, olha o gentil conselho do Senhor. Aconselho que você, o Senhor fala aqui deles comprarem ouro provado no fogo, de roupas brancas, e que unjam os seus olhos com colírio, para que vejam. Irmãos, ver o quê? Verem, terem uma nova visão de Cristo Jesus. Para onde nós somos levados? Para isso? Para os evangelhos. Agora você entende por que nós temos 4 evangelhos? Sabem, irmãos, muitas vezes isso aconteceu na história da igreja. Muitas vezes. Os avivamentos tiveram início porque alguém teve direção do Espírito e retornou para Cristo. Onde está Cristo? Nos evangelhos. Vamos ler de novo a história. E eles tiveram um novo vislumbre da grandeza de Cristo. Não é uma nova doutrina. Não, é um novo vislumbre. Unjas os teus olhos com um colírio para que vejas. Então, como retornar ao primeiro amor? E nos parece aqui que você tem um modo de recuperar ou de resolver aquela situação de Éfeso. Como recuperar o primeiro amor? Como retornar ao primeiro amor? Um novo vislumbre de Cristo. Então a solução que o Senhor dá para a Laodiceia cura todas. Você está entendendo? Até Éfeso resolve o problema levantado lá. E eu quero concluir agora e gostaria de falar alguma coisa lá do João capítulo 21, juntando com isso. Essas 7 mensagens aqui carregam esse peso do amor a Cristo no coração de João, né? Ele é o instrumento, ele é o vaso que o Senhor escolheu para isso, para viver essa última hora. Agora, quando você chega nesse capítulo 21, né? Esse capítulo 21 que nos deixa assim, com o nosso fôlego meio suspenso, né? Porque você lê essa cena, esse episódio da restauração de Pedro ao seu serviço, para com o Senhor, ao lado do Senhor, e essas perguntas que são dirigidas a ele. E é muito estranho que esse episódio não esteja registrado em Marcos, que é o Evangelho de Pedro. Pedro não contou isso, quem contou foi João. Por que foi João quem contou, irmãos? Não é que Pedro não foi tocado por isso, claro que Pedro foi tocado por isso, ele cita inclusive isso. Nós percebemos isso nas suas cartas, mas João narrou isso, guiado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque João, a mensagem foi para Pedro. E quem encarnou a mensagem foi João, com mais plenitude. Aliás, João teve tempo para isso. João viveu pelo menos 30 anos a mais que Pedro. E lá no final da sua vida você tem esse homem quebrantado, né? E como eu falei com os irmãos aqui, ele logo no começo dos anos 60, ele conta essa história, porque o seu coração está dominado por isso daqui, está dominado pelo amor. Irmãos, qual é a motivação que o Senhor diz que Pedro deve ter e que nós devemos ter para lidar com as suas coisas? Qual é a fonte do nosso serviço? Porque ele está dizendo aqui 3 vezes: apacenta os meus cordeiros, depois apacenta as minhas ovelhas, e de novo apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, qual é a fonte disso? O que deve estar por detrás? O amor. Porque essa é a base de tudo o que é requerido de cada um de nós no nosso serviço ao Senhor. O que é requerido? Amor por Ele. Você me ama? Essa deve ser a fonte. Sabem, amados,
Nós podemos amar, pregar a palavra. Amar está assim diante de um público, né? E falar, pregar a palavra. Amar trabalhar para o Senhor, amar estar na obra. Podemos amar todo o sistema de organização cristã, as atividades, as conferências, enfim, tudo isso, os estudos, amar essas coisas. Mas não é nada disso, irmãos. Por que você está envolvido com isso? Não é amor pelo ministério. Não é amor por cuidar, alimentar, edificar os irmãos. Aliás, há uma armadilha terrível nisso. O amor requerido está nisto, porque eles são meus, os cordeiros são meus, as ovelhas são minhas. E porque eles são meus, só por isso, e por causa do teu amor por mim, qualquer coisa que é minha se tornará objeto do teu amor. Essa deve ser a motivação. Talvez você tenha predileção por isto ou aquilo da obra de Deus, né? Entretanto, você faz isto por causa do Senhor mesmo. Ele é o motivo real. É porque você o ama ou porque você ama atividades e não consegue estar parado, quieto. Não, amados, é somente porque os cordeiros e as ovelhas são do Senhor, e porque eles são do Senhor, é que nós iremos suportar oposição, nós iremos suportar incompreensão, nós iremos suportar sofrimento, nós vamos derramar lágrimas por causa da obra de Deus. Você já chorou por causa de sua obra? Por ver o estado dos irmãos? Ou você chora porque o seu ego foi ferido? O que o faz derramar lágrimas? É porque cordeiros e ovelhas importam para Ele. Ovelhas e cordeiros podem ser muito difíceis. Os irmãos que ajudam outros irmãos sabem muito bem do que estou falando. São muito difíceis, a ponto de nos levarem ao desgaste físico, tantas vezes, emocional, e de nos levarem mesmo ao desespero, tantas vezes. E que são capazes de nos levarem, sim, ao ponto de questionarmos tantas coisas, até o nosso chamado. Mas sabem, irmãos, o amor pelo Senhor, e porque eles importam para Ele, é essa que deve ser a nossa motivação. E esse amor pelo Senhor, pelo que importa para Ele. Senhor, ovelhas importam para Ti? Esses cordeiros importam para Ti, Senhor? Eu não suporto mais, Senhor. Mas porque eles importam para Ti. Isso e somente isso me impede e me impedirá de desistir deles. É assim conosco. É assim com cada um de nós. Por que você está fazendo o que faz? Seja o que for. Você pode estar cuidando da porta, recebendo os irmãos nas reuniões. Você pode estar tocando um instrumento. Você pode estar cuidando de um equipamento. Você pode limpar, arrumar o local, arrumar as cadeiras para os irmãos se assentarem. Você pode estar fazendo qualquer coisa no trabalho cristão. A questão sempre é: por que você está fazendo isso? É realmente por amor ao Senhor, pela pessoa do Senhor mesmo? A prova do nosso amor por Ele, irmãos, é a nossa preocupação e cuidado com o que é dele. Isso é dele.
então é o que basta para nos persuadir, sem nenhum outro impulso, sem nenhuma outra motivação. Não, essas coisas, essas pessoas são dele, são as suas ovelhas e os seus cordeiros. Então eu vou cuidar deles. Nenhum deles precisa dizer para mim, obrigado pelo que você está fazendo. Não. Eu estou cuidando para o Senhor, porque eu o amo. Eu quero terminar dizendo aqui que a devoção e o amor ao Senhor, que são um caminho ascensional, serão o grande teste final para tudo o que toma o nome de Cristo nos tempos do fim. Nós seremos sim sacudidos de todos os lados para tomarmos outros caminhos, para fazermos a obra de Deus com outras motivações que o mundo diz que são lícitas, a cristandade diz que são lícitas. Irmãos, o que nos manterá fiéis ao Senhor? Na pressão que sofreremos, e alguns já estão sofrendo, nesses tempos do fim. Só o amor e a devoção ao Senhor Jesus. Vamos orar. Nosso amado Senhor Jesus, nós não temos outro amado como Tu. E não queremos ter nada mais senão a Ti. Porque Tu és o nosso tesouro. Tu és o amado das nossas almas. Tu és tudo que nós temos, Senhor. Corrige-nos, Senhor. Corrige-nos. E que tudo o que fazemos, o que viermos a fazer, tenha por razão, por motivação, a nossa devoção e o nosso amor por Ti mesmo, amado das nossas almas. Segue falando conosco nessa manhã, nesse dia, e lembra-nos de todas as coisas que estamos ouvindo aqui. Amém, Senhor.